Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, aguardando o pessoal entrar para a gente começar a nossa live das 15 horas de hoje. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Já estamos aí com os internautas entrando. Tudo bem, Warles? Tudo bem, Odemilson Marques? Boa tarde, Tereza, Cristina, doutora Tereza. Boa tarde, Warles, doutor Arles, fisioterapeuta. Boa tarde, Nara. Boa tarde, pessoal. Vamos aguardando mais um pouquinho para a gente começar a live. Hashtag Renata Rocha com você. Boa tarde, Warles. Boa tarde, Maria Luísa Tonini. Tudo bem? Dia de chuva, né, gente? Nossa musiquinha padrão. Dia frio e de chuva, vamos aguardando aí. Nossa convidada já está entrando ao vivo para que a gente possa começar a nossa live de hoje. Vamos aguardando. Boa tarde, Tereza. Tudo bem, doutora? Doutora Tereza, psicóloga. Acabou de chegar do consultório porque ela atende de sábado também. Então, muito obrigada pela sua audiência. Uma telespectadora aí ilustre. Tudo bom, Maria Luísa? Maria Luísa, que adora os animais, assim como nós também, e defende também bastante, tem muitas bandeiras aí pelos animais. Vamos aguardar a nossa convidada. Já estamos passando de 15, 14, já indo para 15 pessoas. Tudo bem, Ju, Paula? Oi, Melissa. Tudo bem, doutora Melissa? Tudo bem, José Adriano? Estamos aguardando a nossa convidada aí. Vamos prestigiar. Ah, sim, doutora Tereza coloca aqui. Vamos prestigiar, o assunto é muito importante. Muito bom. Estamos aguardando a nossa convidada entrar para que a gente possa começar a live. Estamos subindo aí o número de internautas, então por isso que a gente está aguardando um pouquinho o pessoal se posicionar aí, para a gente poder assistir a live com mais conforto. Provavelmente vocês alguns estão trabalhando, outros estão em casa, né? Hoje é um dia chuvoso, frio. Eu tô deixando um pouquinho alto o som, tá? Eu sei que atrapalha, mas já eu abaixo.
Oi, Elise, doutora Elise, Filiates. Doutora Elise, eu conheço, é uma advogada muito conhecida aqui em nossa região. Vamos adicionar a Bruna aqui. Boa tarde para vocês. Mais uma live, né? Mais uma live no nosso Facebook. Deixa eu abaixar o volume para que eu possa acessar aqui o WhatsApp, porque vem algumas perguntas. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, aguardando a doutora Bruna, já está adicionada. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, doutora, tudo bem? Doutora Bruna, como Boa vai? tarde. Que bom, Boa tarde, Renata. Boa tarde. Estou posicionando aqui porque quando a live ela entra a outra pessoa, a gente perde um pedaço da cabeça, segundo a minha equipe. Mas boa tarde para todo mundo. Boa tarde para o pessoal que está assistindo, que está entrando. A gente já está atingindo mais de 25 pessoas online, né? A gente entra e sai, vê o entra e sai e o pico. Então a gente já está com bastante gente aí junto com a gente. Numa tarde chuvosa, né, doutora Bruna? E na nossa expectativa de, mais uma vez, o hashtag Renata Rocha com você, passar informações para a população que está em casa nesse momento de pandemia. E a informação é a melhor arma contra qualquer fake news. Então, as informações certas e corretas chegando até vocês, com certeza a gente vai ter mais condições aí de estar lidando com o nosso dia a dia, que não está fácil, né? Uma boa tarde para a doutora Cíntia. Estou vendo algumas pessoas da área, Antônio Manuel, Thaís, cumprimentando vocês aí. Hoje a nossa live tem um tema muito importante sobre transtornos psiquiátricos e do neurodesenvolvimento. Acho que nunca teve tão importante esse tema, onde a gente está vendo muitas pessoas vindo com esse tipo de questão, de problema, de doença. E a gente está aqui para esclarecer vocês, tá bom? Uma boa tarde também para a minha equipe, que trabalha junto comigo, o pessoal que me dá assistência para que as nossas lives, a nossa vida possa acontecer. Então, a todos da minha equipe, um abraço para vocês. E uma boa tarde para quem está chegando agora na live. Pessoal, o que eu queria falar para vocês? Um pouquinho sobre mim, porque nem todos me conhecem, tem alguns, não, por enquanto, deve ter algum internauta já entrando na nossa live, do Facebook da doutora Bruna também, eu não conheço, mas já está dando boa tarde a todos. Meu nome é Renata Rocha, eu sou fisioterapeuta, sou moradora aqui de São Bernardo do Campo, também trabalho em São Bernardo, sou coordenadora de um centro de reabilitação de saúde pública para pessoas com deficiência, tanto deficiência visual quanto intelectual, auditiva e física. Também coordeno a ecoterapia aqui em São Bernardo, setor de fisioterapia aquática, então toda essa área de reabilitação. Além disso, mais de 20 anos participo de trabalhos voluntários e projetos no qual eu desenvolvi para gestantes em situação de vulnerabilidade social. E, entre outros projetos, entre outras coisas, também tenho o meu consultório, onde eu sou fisioterapeuta especialista em acupuntura. Há muitos anos eu tenho um consultório aqui em São Bernardo do Campo. Então, é um prazer imenso estar com todos vocês aqui. Que Deus ilumine, ilumine a nossa mente para que essa live seja muito boa e que abençoe o dia de todos vocês, porque é por Deus que a gente está aqui, está vivo, e todos os dias a gente acorda e está com saúde. Então, nós temos que sempre reverenciar e agradecer a Deus por a gente estar aqui, tá bom? Eu vou pedir para vocês ficarem atentos às nossas mídias, porque essa entrevista de hoje, essa convidada, a nossa live depois ela vai para o meu canal do YouTube, que é o Renata Rocha SBC. E também vai estar na página, tanto do Facebook, que é o Renata Rocha, quanto o meu perfil, que é o Renata C. Rocha 1, Renata C. Rocha 2. E no Instagram eu coloco o link no Instagram Renata Rocha RR. Então dá para vocês acompanharem. Já está subindo bastante, nós já estamos passando na média de mais de 60 visualizações. Estamos atingindo aí 27 o público máximo já assistindo com a gente. Então é muito legal ter vocês aqui. A live ela é curta, ela dura em torno de 40 a 45 minutos, então não dá para a gente abordar tudo o que a gente queria, mas a gente vai tentar. E já lembrando vocês que a nossa próxima live vai ser na quarta-feira, onde nós vamos trazer uma fisioterapeuta que também é esteticista, ela é fisioterapeuta e professora de estética,
que vai falar também sobre estética corporal, micropigmentação e microagulhamento. Na quarta-feira, às 19h30 à noite. Quem tiver dúvidas sobre a parte estética corporal, acho muito importante, é um tema que está também sendo bem discutido, e a gente vai trazer mais informações para vocês. Bom, gente, não me estendendo, e no final eu passo mais considerações, vou apresentar para vocês. Hoje a nossa convidada é a doutora Bruna Roberta Ferro Gonçalves. Ela é psicóloga, especialista em comportamento juvenil, é minha amiga pessoal, trabalhamos juntas durante algum tempo numa clínica, cada um no seu consultório, mas na mesma clínica. A doutora Bruna é formada em psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo no ano de 2000, possui pós-graduação em atendimento para crianças e adolescentes e orientação familiar. Tem experiência de 20 anos em atendimento clínico e institucional, já atuou em grandes instituições como o Hospital Bezerra de Menezes, a Escola de Educação Especial GAP, e hoje trabalha na Casa da Esperança de Santo André e em seu consultório particular. Com o tema de hoje, que é um tema importante, que é transtornos psiquiátricos e do neurodesenvolvimento em crianças e adolescentes. Bruna, eu vou aproveitar para você se apresentar e já fazer a primeira pergunta. O que significa isso? Quais são esses transtornos? Quais são os mais comuns? Transtornos psiquiátricos e do neurodesenvolvimento, para que a gente possa entender do que você vai falar. Boa tarde. Legal. Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos, né, que conseguiram parar um tempinho nessa tarde chuvosa para assistir essa live, né? É um tema super interessante, super atual, um tema importante e, lógico, no meu ponto de vista, assim, muito instigante, né? Eu iniciei a minha carreira, como eu coloquei, no hospital, como você colocou, né, no Hospital Bezerra de Menezes. Então, lá eu trabalhava na minha carreira clínica, né, na realidade, e lá eu trabalhava na ala psiquiátrica, tá? E semanalmente existiam os programas de família para os pacientes que estavam internados na psiquiatria, e onde era realizada uma reunião, um psicólogo e um psiquiatra que estavam acompanhando o paciente, e nós acompanhávamos em média na internação 30 pacientes, né? E aí esses familiares vinham para a reunião de programa de família para obter informações sobre a internação. E aí eu comecei a observar nesses familiares como eles traziam, né? Quando a gente perguntava sobre o tempo de doença do paciente, quando ele começou a apresentar aqueles comportamentos, quando que a família começou a perceber que tinha algo que não estava legal, né? E eles traziam muitas questões relacionadas à infância desses pacientes, né? E foi aí que eu pensei, olha que interessante, né? Então, tem como a gente fazer um trabalho até de prevenção, né, com relação a essas pessoas, iniciando esse trabalho na infância. Foi aí que eu me interessei pela área infantil, né? Comecei a estudar a área infantil e fui chamada para trabalhar nessa escola de educação especial, a GAP, né? Onde eu tive a oportunidade de ter contato com vários transtornos, né, da infância e da adolescência. Então, principais, a gente escuta muito hoje em dia falar sobre autismo, né? Também escutamos muito falar sobre o TDAH. O que seria esse TDAH? É o transtorno, né, do déficit de atenção e da hiperatividade, tá? Transtorno de oposição e desafiador, que também é um outro transtorno que também é muito discutido e aparece com bastante frequência aí no consultório, né? Transtorno de conduta, tá? Que é diferente do transtorno opositor e desafiador, ele vai aparecer essas características, geralmente a gente vai conseguir visualizar ela mais da adolescência para frente, tá? E também escutamos hoje em dia, né, nas escolas, também escutamos muito falar sobre o transtorno de personalidade de borderline, tá? Então, esses eu incluiria assim, como principais transtornos. E esses são os mesmos que são relacionados ao neurodesenvolvimento? Sim.
Alguns são mais voltados para o neurodesenvolvimento, como, por exemplo, o autismo, o TDAH, né? E outros são voltados mais para a parte psiquiátrica, porque envolve mais a questão comportamental. Então, o transtorno opositor e desafiador, o transtorno de conduta, né? O transtorno de personalidade de borderline. Então, há grandes questões comportamentais, que é mais voltado aí para o lado da psiquiatria, né? Sendo que o autismo, o TDAH, esses pacientes, eles têm uma alteração neurológica. Então, por isso que eles são chamados, né, são identificados aí como transtorno do neurodesenvolvimento. É lógico que existem outros, né, mas não vai dar tempo aí para a gente falar sobre... Existe o transtorno bipolar, por exemplo, né, que ele aparece também em criança, e é mais voltado para a parte também psiquiátrica, entre outros, né? O que você acha que pode chamar a atenção dos pais para que eles comecem a pensar que possa ser um transtorno psiquiátrico e do neurodesenvolvimento, já que isso é um temor muito grande entre os pais, né? Eu percebo que as pessoas não têm essa noção que nós temos, né? Nós somos da área de saúde, a gente está aqui falando para um público que é diverso, então por isso que a gente está tentando falar palavras não é acostumado no nosso dia a dia para que todo mundo possa entender. Então, as perguntas que eu faço é como se eu fosse o público, né? O nosso público do Facebook, que não entende direito, não entende perfeitamente sobre esse fato, mas o que o pai e a mãe pode notar no filho que possa dizer assim, ele está tem alguma coisa chamando atenção, tem alguma coisa característica. A gente sabe que o autismo, por exemplo, tem uma característica, mas de uma maneira global. Sim. Então, os transtornos que estão mais ligados ao neurodesenvolvimento, né, geralmente a criança ela apresenta alguns atrasos nos marcos do desenvolvimento, né? Então, o que seria, por exemplo, os marcos do desenvolvimento? Seria a aquisição da fala, né? A criança com 2 anos, por exemplo, ela já precisa, né, estar falando. A gente às vezes tem dificuldade de entender o que uma criança de 2 anos está falando, mas ela já tenta se comunicar através da fala, né? Então, esse é um aspecto muito importante que os pais precisam observar, né? Quando a criança tem um atraso para andar, também porque ela envolve toda a parte motora, né? Envolve esse comportamento do andar, né? Envolve a parte neurológica, tá? E tem alguns comportamentos também que, de acordo com a faixa etária, já não é mais comum da criança apresentar. Então, vamos supor, né? Uma alteração de comportamento. A criança, por volta de 5 anos, geralmente, ela não morde mais o coleguinha, ela não tem mais esse tipo de comportamento. Então, eu começo a perceber alguns comportamentos que estão passando da faixa etária da criança, né? Então, como que eu vou ver isso? Por exemplo, se eu sou mãe de filho único, né? Eu não tenho um parâmetro, por exemplo, né? Então, eu vou observar, eu preciso fazer essa observação com os coleguinhas da escola, por exemplo, eu conversar com a professora, né? A professora ela tem um bom parâmetro, porque ela está ali num grupo com as crianças na mesma faixa etária, né? E ela vai conseguir observar que a criança está apresentando comportamentos em excesso das crianças da faixa etária dela ou que não está apresentando alguns comportamentos, né? Então, isso não se estende somente aos pais, mas a gente tem que envolver também a escola, né? Nessa questão aí de identificar onde que a criança... o que ela não está apresentando que ela deveria apresentar ou está apresentando em excesso, né? Com certeza. É uma coisa que eu coloco muito, eu trabalho, você trabalha na área privada em alguns momentos, né? Eu trabalho na gestão pública e na saúde pública, no SUS, e a gente fala que a rede é muito importante, foi o que você falou, essa rede que está cercando todo esse paciente, desde a escola, da atividade esportiva, dos avós, dos pais, dos contatos que ele tem. Então, eu acho que se tiver muito entrosado, a partir do momento, né, foi o que você falou, que os pais percebem essa diferença, eles automaticamente, né, eu acho que automaticamente procura um médico primeiro, né? Ele é a ponta de tudo. E depois vem, com isso, vai se descobrindo alguma coisa, não se fecha diagnóstico, né, Bruna? Acho que esse diagnóstico, ele é precoce, eu posso considerar que já de bebê, ele já nasce com o diagnóstico fechado, ou isso vai se desenvolvendo até que a gente consiga fechar um diagnóstico
Doutora Bruna saiu, a gente vai aguardar ela entrar novamente para refazer a pergunta. Vamos esperar. Acontece. Ela entrando novamente, a gente chama. Vamos lá. Vamos esperar ela entrar novamente, dar um oi para que a gente possa chamá-la. Tá bem interessante o nosso tema. Oi, Bruna. Tudo bem? É só você entrar. Tem várias perguntas chegando, viu, pessoal? Várias perguntas, várias perguntas. Ela vai terminar de responder a pergunta que a gente fez. E também pelo WhatsApp estão chegando perguntas um pouco mais extensas, que eu vou também passar. E também aqui pelo nosso Face. Vamos aguardar a doutora Bruna entrar. Eu acho que a minha equipe já está entrando em contato com ela pelo WhatsApp, para ver se ela está tendo alguma dificuldade. Ok, já estamos adicionando, voltando. Oi, Bruna, sumiu você. Acho que Voltando caiu a à conexão. nossa pergunta, então, normal, não tem Tá. problema. Então, essa questão do diagnóstico, né? Se a idade, por exemplo, uma criança recém-nascida, eu posso já fechar um diagnóstico, ou existe essa diferença de idade? Muitas questões psiquiátricas do neurodesenvolvimento aparecem depois dos 10 anos, 9 anos, ou é geral? Então, essa é uma questão assim muito delicada, né? Mas geralmente, principalmente os médicos também, eles vão pedir para fazer uma observação dessa criança. Para a gente ter um diagnóstico, envolve uma equipe multidisciplinar, né? Que não é só o médico, é o psicólogo, é o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, né? E psicólogo. aí a gente precisa de 6 meses, pelo menos, de observação. Esses comportamentos, eles precisam se manter no decorrer de 6 meses. Então, o que acontece? Às vezes eu recebo, por exemplo, eu tenho pacientes pequenos de 2 anos de idade, tá? Que ainda não apresentaram os comportamentos que são esperados para a criança de 2 anos. O pai leva para o consultório, geralmente leva para a psiquiatra ou para o neurologista, e aí o neurologista pede para a gente fazer uma estimulação com essa criança. Então, nós vamos começar a fazer as terapias com essa criança para ver como ela reage. Por quê? Muitas vezes a falta de estimulação, né? Então, a criança, vamos supor, a criança muito quieta, né? A família é quieta, ela é a única criança da família, então a família acaba não estimulando a criança para que ela fale, por exemplo. Então, é lógico que ela vai apresentar um certo déficit, né? Um atraso, tá? E aí, o psicólogo, o fonoaudiólogo, os profissionais vão começar a trabalhar com a criança para colocar ela no mesmo patamar do desenvolvimento no patamar de desenvolvimento que ela deveria estar, tá? E aí a gente vai ver como essa criança vai responder à terapia. Então, isso é muito importante antes de fechar qualquer diagnóstico, né? Ela tem que passar pelas estimulações. Então, o importante é que, se os pais notarem que existe alguma coisa que para eles está soando, que procure um profissional, então, adequado, que aí vão se começar algumas investigações. É isso que você está dizendo. Não é uma coisa de imediato, onde essa ansiedade que a gente trabalha no SUS, a mãe quer muito um diagnóstico. E muitas vezes a gente não tem essa condição, naquele momento, rapidamente, de oferecer isso para ela. Você nota isso também no seu consultório, né? Sim, muito, né? E o contrário também, às vezes os pais não querem entrar em contato, né? Por exemplo, eu atendi uma criança de 9 anos, onde os pais, eles não perceberam características de autismo na criança, porque a criança tinha autismo leve, e muitas vezes os pais falam, é menino, né? Às vezes alguns profissionais até falam, menino é mais preguiçoso, menina demora mais, né? Para responder, para andar, menino. Então, tem toda essa questão também muito cultural, né, da nossa sociedade, que acaba colocando assim, esses padrões, mas que a gente precisa ficar atento. Né? Então, os pais acabam, muitos ficando ansiosos, às vezes, por um diagnóstico, só que uma coisa que é importante, além dessa questão do diagnóstico, né, nós atuarmos nos déficits da criança, para que ela consiga ficar bem.
né? A gente tem que pensar no bem-estar aí da criança. A questão do diagnóstico, lógico que ela é importante, até porque a criança com diagnósticos ela tem alguns direitos que precisam ser preservados, precisam ser cumpridos, né? Mas além disso, além da questão do diagnóstico, a gente precisa trabalhar, atuar nos déficits, né? Onde que a criança, as limitações da criança, né? As crianças vão. Agora eu queria que você falasse especificamente do TDAH. Exatamente o que é, para que as mães. Eu tenho um grupo de pessoas que entrou no meu WhatsApp recentemente, essa semana, quando eu falei que você viria, perguntando se você ia abordar esse tema. Então, eu queria rapidamente que você explicasse para o nosso público e nosso internauta o que é o TDAH. Então, o TDAH, né, é uma sigla que significa o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, tá? Ele rompe aí na infância. Inclusive, tem muitos adultos. Há pouco tempo eu estava assistindo um documentário que uma pessoa descobriu na vida adulta, né? Muitos adultos com prejuízos, né? Depois eu tenho até um livro aqui que eu posso indicar, super didático, né? Que chama No Mundo da Lua. Não sei se algumas pessoas já leram, né? Que fala justamente disso, né? Da pessoa que tem o TDAH, já tinha desde a infância e nunca observou. Por quê? Todos nós temos um pouco de hiperatividade e de déficit de atenção. É natural isso, né? Porém, quando a criança ela começa a perder o funcionamento, então o que digamos, né? A criança ela não consegue acompanhar a escola como ela deveria na faixa etária dela, né? É lógico que cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento, só que a dificuldade da criança é muito nítida, né? Que ela tem. Então, nós temos esses dois polos, a hiperatividade e o déficit de atenção. A criança ela pode ter os dois, tanto o déficit de atenção como a hiperatividade, ou ela pode ser só hiperativa, ou ela pode ter só o déficit de atenção. Olha, Né? interessante. Então, pode ter também uma das duas coisas somente. Né? E a gente tem percebido muito que hoje em dia explodiu assim, né? O TDAH, é o boom do TDAH, né? Fala-se muito sobre o TDAH, só que a gente precisa aí de um acompanhamento de um médico, de um neurologista, né? Para a gente ver realmente se a criança ela cumpre com os critérios diagnósticos. Então, para a hiperatividade, nós temos 9 itens e para o TDAH também, 9 itens que são os critérios diagnósticos. Para a criança ser diagnosticada, ela precisa cumprir com pelo menos 6 critérios ou da hiperatividade ou do déficit de atenção. Então, geralmente é enviado um questionário que a gente avalia, né, junto à escola, o psicólogo e a família. Nós avaliamos por 6 meses essa criança antes de fechar o diagnóstico, né? E essa criança com TDAH, ela tem vários prejuízos, né? Então, desde ela não conseguir ficar sentada, né, na frente na cadeira, prestando atenção, vamos supor. E hoje em dia as famílias vêm passando muito por isso, né? Porque a criança tem que ficar online. Eu vi até que uma pessoa ali perguntou, né? Tem que ficar assistindo aula. A gente tem que ficar muito atenta à faixa etária da criança. Por quê? Eu não vou colocar uma criança com 3 anos, é lógico que ela não vai ficar parada na frente do computador acompanhando a aula. E eu não posso falar, essa criança é hiperativa. Não, porque a criança de 3 anos, ela não fica parada. Né? Então, é normal uma criança de 3 anos ter esse comportamento. Agora, eu pego uma criança de 7 anos, que já foi introduzido esse comportamento na criança de, você tem que ficar sentado, tudo isso já foi ensinado para a criança. E ela não consegue cumprir com algumas regras, né? E aí eu já começo a perceber que ela precisa passar por uma avaliação, né? E uma coisa que é importante, o TDAH, ele tem muita alteração comportamental também. Né? Não é só a questão de déficit de atenção, né? Mas é uma criança que ela tem dificuldade, por exemplo, no vínculo, no contato social com os colegas, né? Porque ela é uma criança que ela está sempre ali atrasada, ou então ela é uma criança muito entrona, uma criança que acaba não respeitando ali os coleguinhas, né? Então, ela começam a aparecer vários sintomas aí que destoam, isso é muito importante, né? Não é uma questão de a gente fazer comparativos, mas quando nós falamos em neurodesenvolvimento, nós precisamos observar naquela faixa etária, o que compreende aquela faixa etária, o que falta na criança ali, ou o que ela está além, como eu disse.
né? É o que eu reparo e a gente percebe no dia a dia é alguns adultos que não tiveram esse diagnóstico, que são TDAH e são Então, frustrados, depressivos, sim, porque não tiveram é, um bom tratamento, né? Então, passou é, aquela fase. Acho que não se dava tanta importância, né, Bruna? Eu acho que não era não, dessa é, forma. o TDAH ele sempre existiu, né? E eu tô olhando aqui, só um instantinho, peraí. Pegar aqui. O TDAH ele sempre existiu, mas ele começou a aparecer com. As crianças começaram a ser melhor avaliadas, digamos, né? Nós começamos a Com observar certeza. um pouco melhor agora as crianças. Esse é o livro que eu comentei, ó. Ah, muito bom. Muito bom. Maravilha. Então ele é super legal. Ele é um livro que ele fala justamente isso. É uma pessoa adulta, né? Ele conta desde a fase infantil todas as dificuldades que ele tinha. Então ele, quando ele era pequeno, ele era chamado de preguiçoso, né? Que ele não queria saber de fazer as coisas da escola. Foram colocados vários rótulos aí nele e depois, com o passar do tempo, ele observou, né? Foi num neurologista, porque ele teve perda do funcionamento em várias questões. Então, uma pessoa que na vida adulta, por exemplo, ela não vai conseguir manter um relacionamento com uma pessoa, né? Somente assim na vida dela, ela vai ter vários relacionamentos, ela não vai conseguir assumir compromissos profissionais, né? Ela vai trocar de emprego constantemente. Então, olha só, essa pessoa ela começa desde a infância a mostrar alguns comportamentos prejudiciais e que muitas pessoas às vezes olham e falam, é comportamento de criança, a gente não precisa se preocupar, a criança é assim mesmo, mas não é bem assim, né? Na Então, esses realidade. comportamentos. Hã? Bruna, eu vi que você um pouco respondeu já sobre a pergunta do TDAH de uma internauta, Inara Guglielmetti faz uma pergunta do TDAH, mas você respondeu e eu pergunto para você, o que tem de mais moderno e o que realmente funciona, o que vocês vêm estudando de tratamento para os transtornos psiquiátricos do neurodesenvolvimento? Ótimo. Então, assim, né? A gente vai entrar numa questão aí que muitos pais, às vezes, acabam protelando, né? E não querem entrar nessa questão que é a questão medicamentosa, né? Então, em que momento que é importante? A criança ela tem que ser medicada? Né? Muitos pais falam assim, eu não quero, meu filho vai ter que tomar um remédio controlado, Ninguém eu não quer, tem concordo com muito isso, receio, o receio, né? né? Então, assim, é um conjunto. O tratamento, na realidade, é um conjunto. Né? É o conjunto das terapias, tá? Eu, por exemplo, eu sigo a abordagem analítico-comportamental, né? Que é uma abordagem que ela trabalha especificamente no que ela vai atuar, né? Então, ela vai ensinar os pais, os professores, a como lidar com essa criança. Então, no que a gente se baseia? Que a criança, o ambiente influencia no comportamento da criança. Independente do diagnóstico dela, ela pode tanto ficar melhor como ela pode piorar. Isso vai depender muito da forma como nós lidamos com essa criança, tá? Então, eu vou precisar aprender a lidar com essa criança, tá? E é aí que o psicólogo ele vai atuar. Então, o que há de mais moderno aí com relação ao tratamento são as terapias, que eu acho que era uma coisa que antigamente, né, não se falava tanto nessa questão da estimulação de trabalhar esses comportamentos na terapia, assim como algumas crianças vão precisar ser medicadas, né? O que a gente sempre tem que pensar é o prejuízo que essa criança está tendo, o quanto que eu estou prejudicando essa criança no desenvolvimento dela, se de repente eu não der uma medicação para ela ficar mais calma, para ela conseguir absorver as coisas que o professor está passando, né? Para ela, até para não desencadear alguns comportamentos nos pais, né? Porque todos nós temos uma tolerância. E nós sabemos, por exemplo, a criança com TDAH, ela gera um desgaste ali na família, né? E nos pais, principalmente, que lidam de dia a dia com essa criança. Então, a terapia, na realidade, é familiar, não é somente com a criança. Né? Eu acho que esse é o grande ganho, é nós trabalharmos também com as pessoas envolvidas com a criança.
Tá? Muito bom, Bruna, bem explicado. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria de pontuar, fala das escolas públicas com seus poucos recursos, como podem ajudar essas crianças. A gente que está em contato com a rede pública, por incrível que possa parecer, a educação ela tem a EOT, que é uma equipe multiprofissional que dá assistência à rede pública de ensino e eles são ótimos profissionais, eles estão atentos, são fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, tudo isso tem dentro da rede municipal de ensino. Essas pessoas estão atentas a esse tipo de comportamento, elas acionam a rede, onde a gente tem o que a gente chama de matriciamento e uma união entre rede de ensino e rede de saúde, e essas crianças elas chegam até nós. Eu queria pontuar isso pelo fato de eu estar nesse dia a dia, a Bruna sabe disso, ela também tem conhecimento, porque ela trabalhou e trabalha nisso, mas a gente tem os encaminhamentos. Então, se você, pai, nota que você não tem condições financeiras, você pode pedir um suporte da escola, você pode até a UBS ou seu postinho de saúde, que você chama do seu bairro, conversar com o médico para que ele encaminhe você para o neurologista, ou você pode procurar o CAPS. Nós temos, por exemplo, em São Bernardo, 9 CAPS, que são 9 centros de atenção psicossocial, que dependendo, por exemplo, do nível, igual o autista, por exemplo, que a gente mencionou, a doutora Bruna mencionou, dependendo do nível, ele pode ficar num CAPS, ele pode ficar num CER, que é um centro de especializado de reabilitação, como ele não necessariamente precisa ficar em lugar nenhum. Ele pode ficar sem nenhum tipo, porque não precisa, é um caso leve. Então, o que eu queria também colocar para você esse tipo de tratamento, ele tem acesso tanto pelo público, pelo privado, e o que você considera a diferença? Você nota que realmente é melhor no privado? O que você nota ao longo da sua vida? Olha, eu tenho me surpreendido muito com as escolas públicas que vêm fazendo um trabalho com essas crianças, né? A minha experiência é em escola de educação especial, né? Porém, como eu atendo muitas crianças no consultório e a visita na escola faz parte, né, da terapia da criança, eu preciso ir até a escola, conhecer a escola, conhecer o professor, né? E esses profissionais que atuam junto com a criança. Eu tenho várias crianças que estudam no sistema público e que eu fui até a escola. E assim, aqui em São Bernardo, eu me surpreendi, né, assim, com o trabalho que é realizado nas escolas, né, nessas escolas públicas. Muitas vezes, assim, é muito mais interessante até do que eu pude observar em escolas particulares, né? Então, eu vejo assim que houve um grande avanço, né? O sistema público ele está empenhado aí em ajudar, né, essas crianças. E a criança, por exemplo, a criança que tem autismo, né? Ela tem vários direitos que, infelizmente, crianças com outros transtornos, ela não vai ter, né? Somente é para o autista, que são alguns auxílios. Então, Sim. eu recomendo que os pais eles corram atrás disso, as crianças que têm o F84, né? O CID-10F84, que é o diagnóstico do autismo, que corram atrás desses direitos, né? Porque ela tem direito, por exemplo, a uma escola especial, e até mesmo se ela estiver na rede pública, a um auxiliar na sala, né? A toda essa equipe especializada que você está trazendo para ajudar no desenvolvimento da criança. Claro, tudo dentro de um contexto que a gente tem que analisar as nossas verdadeiras possibilidades, né? Eu sempre brinco que a gente pode dar uma Consul, nem sempre uma Brastemp, mas a gente está oferecendo isso. Bruna, vamos entrar num fato agora, porque nós já estamos indo para o término, tem milhões de perguntas, então agora eu vou entrar nos internautas perguntando. O pessoal está perguntando muito da pandemia, a preocupação em relação a esses transtornos. Bruna, aumentou os transtornos psiquiátricos, eles pioraram com essa pandemia, e o que você sugere para essas mães, como é a pergunta da Tereza Cristina de Carvalho, que ela pergunta, as mães que estão em casa ajudando na lição de casa, o que você sugere? Tem uma outra pergunta que eu acho que pode ser que entre aqui. Por ignorância, ele colocou. Não é ignorância, Roberto Modesto. Todas as perguntas a gente tem que considerar. São perguntas que todo mundo pode ter, né? Dúvidas. Muitos pais não buscam ajuda. Outros percebem que seu filho tem um problema, mas não aceitam. Acham que está tudo bem. Ele colocou isso também.
Olha, é até engraçado, né? Porque eu tenho os dois lados aí, né? De crianças que melhoraram na pandemia, por incrível que pareça, né? E outras Nós que também acabaram tivemos piorando, isso lá. Nós né? tivemos É. isso. E a minha avaliação disso é que nós que somos analistas do comportamento, né? Eu que sou analista do comportamento. Muitos comportamentos surgem na criança porque justamente ela não tem aquele contato com a família como deveria ser, aquela atenção familiar, né? Então as famílias, elas estão tendo que se voltar para isso, né? Então eu tenho que tirar um tempo aí para acompanhar essa criança na escola, né? Lógico que ela está online ali, ela está na minha frente, mas eu estou ali escutando, né? O que que ela está fazendo? Eu preciso acompanhar. O acompanhamento escolar também faz parte da família, entendeu? A gente não pode se isentar disso. Nós temos que participar da vida escolar dos nossos filhos, incentivar que eles sigam, né? E que eles cumpram aí com o cronograma que está sendo passado pela escola, né? Todo mundo foi pego de surpresa aí com a pandemia, as escolas também tiveram que se readaptar, né? E nós, pais, também digo isso porque sou mãe, né? E a gente sabe como que é aí no dia a dia. Com Então, certeza. nós precisamos fazer esse acompanhamento. Esse acompanhamento faz parte também. O que acontecia que eu via muitas vezes é que as famílias acabavam se eximindo dessa responsabilidade e delegando isso para a escola. Né? E isso também é responsabilidade dos pais. Lógico que eu não vou fazer as coisas pela criança, mas eu preciso supervisionar essa criança. Né? Eu preciso ver como que estão as notas dela, como que está o cronograma ali de atividades, se ela resolveu as questões de casa ali que ela precisava resolver, né? Então, as crianças que já têm transtorno, que já têm diagnóstico, por exemplo, crianças com autismo, tudo eles passaram por uma readaptação, né? De rotina, que é uma coisa que é muito difícil para o autista, né? Quando há uma mudança na rotina dele, ele tem uma dificuldade aí para se adaptar. Então, imagina, né? Aquela criança com autismo que estava acostumada a ir para a escola, tudo aquilo acabou, né? Então, os pais tiveram que estruturar uma nova rotina. Tá? E aí, essa criança, geralmente, ela apresentou aí mais dificuldade, né? Tem uma Agora, internauta, é, tem uma colocação de uma internauta aqui que ela colocou excelente. Muitos pais deixam a educação apenas para a escola. Então, acho que vem de encontro com o que você está falando. A pandemia talvez trouxe os pais para dentro de casa. Você sabe que é interessante isso, né? Porque eu fiz uma pós-graduação, né? Voltada para crianças, adolescentes e orientação familiar. E a gente tem um módulo só sobre acompanhamento das crianças, né? Do ensino das crianças. Então, a gente tem que inserir isso. A gente não pode se eximir dessa responsabilidade. Isso é, sim, responsabilidade dos pais. Também, né? Então, a escola, ela vai passar o conteúdo. Ela vai passar o cronograma ali, o que tem que ser feito. Mas nós vamos implementar a rotina para a criança. Nós vamos colocar os horários. Por quê? O comportamento ele é aprendido. Né? Então, nós vamos ensinando os comportamentos para a criança. É por isso que muitas vezes a criança, né, a gente fala assim, é obrigação dele, ele tem que fazer, é obrigação dele, né, estudar, ir bem nas provas. Só que eu preciso ensinar essa obrigação para ele. A criança ela não nasce sabendo, né? Por incrível que pareça, a gente vai ensinando isso de acordo com a nossa conduta com as crianças, né? Então, o interesse dela pela escola vai muito também da forma como eu estou incentivando ela, né? A se interessar aí pelo assunto. O Roberto Modesto, ele só pergunta para você falar o título do livro, porque apareceu ao contrário para a gente. É só falar o título, Tá, por gentileza. tá. Chama No Mundo da Lua. Ok. O autor é o Paulo Matos, ele é um psiquiatra do Rio de Janeiro. Maravilha, Bruna. A doutora Bruna, gente, ela vai estar respondendo para vocês após a live. A gente sempre solicita ao nosso convidado, porque são várias perguntas, Bruna, que a gente não vai conseguir responder, porque a gente já está finalizando. Mas a gente pede ao convidado que ele entre depois e possa responder ou de forma privada ou mesmo abertamente, já que a pessoa colocou, porque pode servir para outros, né? A resposta ou a pergunta de um pode ser a mesma dúvida. Agradecendo a Emery pela colocação, muitas colocações, pessoal elogiando, ótima iniciativa.
Live muito boa, a gente está chegando num pico mais de 80, nós tivemos pessoas junto com a gente. Várias perguntas do TDAH, mas a gente não tem mais tempo. Bruna, eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais em relação ao nosso tema de hoje. Então, assim, eu acredito que a mensagem que tem que ficar é que nós, pais, independente da nossa rotina de trabalho, né, digo isso enquanto mãe, enquanto profissional, nós precisamos dedicar um tempo aí para observar o desenvolvimento das nossas crianças, né? E fazer um trabalho de parceria com as escolas. Nós não temos que identificar as escolas, olhar para as escolas assim como um vilão, né? Ou como, olha, tá querendo apontar o meu filho como um problema, né? Na realidade, para a gente ter um bom desenvolvimento da criança e do adolescente, a gente precisa fazer uma parceria, é um trabalho de parceria. Pais, escola e os profissionais que assessoram essa criança, né? Muito bom. Bruna, eu gostaria de pedir para se você pode deixar os seus contatos, a sua mídia, o que, que você tem, se você tem canal, Instagram, o que, que você quiser Tá, deixar para a gente. Eu sei que você tem consultório também. sim, isso. Bom, então o meu Facebook é Bruna Ferro, tá? Não sei se algumas pessoas já estão me acompanhando aí pelo Face, né? O Instagram é Psicotid, que é psico, que é a abreviação de psicologia, e TID, que é a abreviação de transtornos invasivos do desenvolvimento. Então é Psicotid. O meu e-mail, se as pessoas quiserem me contatar, até para tirar dúvidas, né? Eu vou Isso. designar um tempo aí para a gente poder conversar, ou se tiver interesse também em marcar um atendimento para nós conversarmos. Bruna, R de rato, F de faca, G de gato, @gmail.com. Bruna, R, F, G, @gmail.com. Então, o meu consultório ele fica ali na Avenida Caminho do Mar, em São Bernardo do Campo. Não sei se todo mundo conhece aquele prédio antigo da Neumater, né? Aquele verde do lado do Wood posto ali, Ramos. logo Wood é, Ramos. de Wood Ramos. Ramos. Então, eu estou atendendo lá no momento. Então, Sim, Bruna, interesse. mais algum contato? Seriam somente esses, tá? Aí, através Já desse passou até contato, onde é seu você... consultório, está excelente. Vão bater lá na sua porta segunda-feira. O pessoal está pedindo para a gente fazer mais perguntas, mas olha, gente, a doutora Bruna se compromete a entrar, né, Bruna? Eu acho que não, a gente, como profissional, não custa a gente responder essas perguntas. Tem gente ainda perguntando sobre o TDAH e a gente não tem tempo de responder. Eu gostaria então de agradecer muito, mas antes de te agradecer e tudo, eu queria falar sobre as doações que a gente sempre pede na live de cesta básica. Quem puder colaborar, é só me chamar em inbox, eu passo o endereço das entidades filantrópicas que necessitam nesse momento de doação de cesta básica. São muitas pessoas em situação financeira mais difícil do que já estavam, e eu acho que nesse momento a compaixão, né, pelo próximo, a união é o que vai fazer a diferença. Sempre a gente passa um filme do dia, um filme da live. O filme de hoje eu acho que estreou no Telecine, várias pessoas já assistiram, Teleplay. Minha Mãe é uma peça 3. Por que eu falo desse filme? Para dar risada, viu, gente? Porque dos outros dois eu fiz de chorar, filmes que choram. Então, dessa vez, vamos suavizar um pouco a vida. Eu assisti 4 vezes esse filme. Eu gosto muito porque eu acho muito engraçado e recomendo para todo mundo. Minha Mãe é uma peça 3. Eu queria agradecer, então, a presença da doutora Bruna, agradecer imensamente o tempo que você disponibilizou. As pessoas não entendem que para essa live acontecer houve um processo todo, né, Bruna? Onde a gente ficou umas 3 semanas conversando para que isso pudesse acontecer da melhor forma para vocês. Então, agradecer pela sua humildade, pela sua simpatia e pela facilidade com que você passou as informações. Eu acredito que você satisfez as dúvidas de muitas pessoas e quem tiver mais dúvidas pode estar acessando através dos seus canais. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar na live #Renata Rocha com você. Eu te agradeço muito pela sua amizade. Muito obrigada, viu?
Imagina, eu que agradeço essa oportunidade de a gente estar falando um pouco, né, dos nossos pequenos aí, né, das crianças, dos adolescentes. E você sabe que pode contar comigo, que você precisar Com novamente, você pode certeza. me chamar, Muito tá? obrigada, Bruna. A frase do dia que a gente deixa hoje para vocês é: pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade do que de máquinas, mais de bondade e ternura do que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá. Charles Chaplin. Pessoal, até a nossa próxima live, que vai ser na quarta-feira, sobre estética, micropigmentação e microagulhamento. Vamos falar de estria e outras coisas mais. Eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Agradecer a presença de todos nessa live. Nós tivemos um pico aí de mais de 100 visualizações online. Com certeza nós vamos ter muitas visualizações. Agradecer ao pessoal que curtiu. Procura lá no canal do YouTube, quem perdeu tudo é Renata Rocha SBC, vai estar hoje já à noite lá, eu vou compartilhar o link também com vocês. E muito obrigado, Bruna, muito obrigado todo mundo, e até a próxima, e espero que a gente responda aí, Bruna, as perguntas que estão para você aí, você vai passar um bom tempo respondendo. Obrigada, um abraço para você. Tudo bem. Tudo de Nada. bom Tchau, e até a gente. próxima vez. Obrigada, gente. Tchau. Beijo.